A glória a Deus, né? Amém. Conectou já. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para o pessoal do Facebook. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pessoal do YouTube, do Instagram, do Meet, a Ana, a Angélica, o Daniel. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pessoal que acompanha a aula aí pelos áudios no grupo do WhatsApp, né? Nos grupos. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Ah, gente, estou muito feliz que a gente voltou. Glória a Deus. Gente, estou ajeitando aqui. Eu tinha esquecido de ajeitar. Eu estou muito feliz que a gente voltou, que a gente está de volta. Glória a Deus, que Deus nos permitiu retornar, que Deus nos permitiu voltar. Glória a Deus por isso. A gente ficou 20 e poucos dias aí, né, sem ter aula e sem ter nada, né? Eu não movimentei o grupo em nada, não mandei indicação de filme, não mandei indicação de documentário, não fiz nada, né? Quando a gente paralisa a aula, né, geralmente quando a gente paralisava, eu sempre mandava alguma atividade no grupo, né, às vezes eu fazia quiz no grupo, né, às vezes eu mandava indicação de um livro, indicação de um documentário, de biblioteca, né, indicação de arqueologia, indicação de tudo, né. E a gente já chegou a paralisar as aulas, né, por 30 dias, até 40 dias quando eu internei, né, teve uns tempos aí que eu internei, fiquei bem ruim. E a gente paralisou aulas aí, mas nunca a gente ficou parado completamente, como a gente ficou nesses 20 e poucos dias, né? Porque mesmo no hospital eu tentava enviar alguma coisa, né? Mesmo eu afastada por questão de saúde, eu enviava um documentário, um filme, alguma coisa pra, né, tentar ir aí aquecendo o coração de vocês, né? Porque eu sempre me preocupei muito de vocês não deixarem esfriar o primeiro amor, né? Eu tive muito essa preocupação. E nesses 23 dias aí que a gente ficou afastado, minha maior preocupação era essa, né? Era a minha maior preocupação. Porque foi a primeira vez que a gente ficou 23 dias e eu não mandei nada. Nada. Ficou 23 dias parado, né? O grupo. E, nossa, eu tinha muita preocupação com relação a isso, né? Eu falei, ai, Senhor, que esses 23 dias não seja para tropeço para eles, né? Que eles não venham esfriar, né? Que eles não venham se esquecer do primeiro amor, né? Por causa desses 23 dias paralisados e tal. E foi um embate muito grande, né? Que eu tive com Deus, assim, eu e Deus, porque eu precisava desse tempo, né? E ao mesmo tempo eu tinha muito medo de perder vocês, né? Eu tinha muito medo mesmo de vocês esfriarem, né, na fé, de esfriar nesse interesse de conhecer a palavra de Deus. Fiquei com muito medo. Mas ao mesmo tempo, assim, Deus acalmou meu coração, né? E eu sei que era importante esse tempo. Peraí que tem alguém tentando entrar aqui. A paz do Senhor Jesus, minha amiga. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Amém. A Maria Oliveira. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu já falo contigo, amém. Esse tempo era muito importante, né? Era muito importante para mim, né? Mas eu fiquei nessa questão, né? E Deus falou muito ao meu coração que eu não estava deixando vocês, né? Abandonando vocês. Não era um sinal de fugir, de fuga. Eu até falei isso no grupo, né? Expliquei nos grupos, no Facebook, eu deixei a mensagem. Deus tocou muito meu coração que não era um sinal de fuga, né? Deus me orientou no sentido de que Elias precisou se afastar, né? Houve um determinado momento que Elias precisou se afastar. Em vários momentos, né? Jeremias precisou se afastar. E o próprio Senhor Jesus, né? Ele se afastava da multidão para ter com o Pai, né? E Deus foi falando ao meu coração, né? Graças a Deus, né, um legado ali de 565 aulas, né, eu não estava deixando vocês desamparados, né, tinha ali 565 aulas para vocês assistirem, glória a Deus por isso, amém, amém. Então, Deus acalmou meu coração e esse tempo foi muito bom, gente, foi muito bom, eu precisava, né, esse trabalho traz uma carga espiritual muito grande e, nossa, esses 23 dias aí para mim foi muito bom, né, foi muito bom para eu espiritualmente me ajeitar, para eu tinha uma carga espiritual muito grande sobre mim, tava fogo, né, mas agora, graças a Deus, eu tô bem melhor, graças a Deus, né, e esse tempo, né, esses 23 dias, né, só aumentou a minha sede de conhecer mais Deus, de entender ainda mais o que é que eu quero, né? Engraçado, esses 23 dias serviu para mim para me mostrar com mais clareza ainda o que eu desejo, o que eu quero, que é
E eu espero que esses 20 e poucos dias tenha sido assim para vocês também, né? Eu tô muito feliz porque vocês não desistiram. Gente, os grupos, eu tinha muito medo. Eu falei, meu Deus, o povo vai sair do grupo, né? Nossos grupos do WhatsApp são grupos fechados, né? Então, só eu mando movimentação nos grupos de WhatsApp. E eu não mandei nada nesses 23 dias. E eu falei, Senhor, né? Mas esse era o intuito, eu me afastar. Tanto que eu nem fiquei muito no WhatsApp, né? Eu saí, me afastei completamente. Porque eu queria, né, ter um tempo eu e Deus. E eu tô tão feliz, gente, que vocês não desistiram. Ninguém saiu do grupo, sabe? Pouquíssimos, acho que uns 2 ou 3 só que saíram do grupo, né? Mas, nossa, eu tô muito feliz. Cada grupo tem mais de 300 pessoas, né? E 1 ou 2 saíram, sabe? Ao total, né? São 4 grupos que tem. E das 4 turmas que tem, uns 3 saíram. Voluntariamente, uns 3. E, nossa, isso me deixou muito feliz. Me deixou muito feliz, assim, por ver que vocês querem, né? E eu quero muito que vocês desejem, que vocês queiram, né? Eu quero muito isso. E eu fiquei muito feliz. Glória a Deus por vocês terem persistido e por vocês estarem aqui, gente. E como eu estava falando antes de começar, né? Antes de ligar aqui as outras câmeras, falta pouco, glória a Deus. Eu acredito, né? Pela ordem aí, né? O cronograma que eu venho fazendo, eu acredito que até o final de janeiro a gente já vai começar a estudar ali a Babilônia. Eu acredito que a gente já entra no livro de Daniel, tudo. Eu acho que dá pra gente ajeitar dessa forma. Então, olha o quanto que a gente tem avançado, gente. Pensou, janeiro a gente já começa ali, né? O período da Babilônia, já começa a estudar Daniel ali, né? Então, amém, amém, glória a Deus. Daqui a pouco a gente está aí no livro de Esther, né? Então, glória a Deus, gente. Estou muito feliz que a gente está de volta. Estou muito feliz que Deus está nos dando essa oportunidade, né? Da gente aprender mais sobre Ele, né? Porque Deus nos deixou essa palavra, né? Glória a Deus por isso, né? E a palavra fala sobre Ele, né? A palavra fala sobre o caráter dele. A palavra fala pra gente sobre quem Deus é, né? E Jesus é a palavra viva, né? Então, tudo que Deus diz, Jesus é a palavra feito gente, né? Então, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, gente. Então, amém, amém. Eu tô muito feliz que nós estamos de volta. Eu espero que vocês estejam bem. Amém. Glória a Deus. E hoje eu separei alguns capítulos, né? Se a gente for parar para ver, são acho que uns 3 capítulos que a gente vai aí eliminar hoje, viu? Mas assim, são capítulos simples, tá? É puramente história, né? É histórico. Aqui o contexto que a gente vai estudar é pura história. Então, dá pra gente fazer esse encaixe aí, tá? E tem outra coisa que a gente vai fazer. A gente vai ler um capítulo que, na verdade, já mata outro capítulo, entendeu? Então, a gente vai ler um capítulo do livro de Crônicas que, na verdade, vai matar pra gente um capítulo e meio do livro de Reis. Então, a gente vai ler um capítulo e pro nosso estudo é como se a gente estivesse lendo 3, tá? Então, tem muita gente que anota aí, né, o que já leu da Bíblia. Então, hoje a gente vai fazer isso, eu já vou explicar pra vocês, tá? A gente vai ler um capítulo e vai dar como se tivesse lido uns 3 ali, desse capítulo que a gente leu. Eu já vou recuperar aqui onde a gente parou na história, eu vou lembrar vocês, tá bom? Amém. E a gente começa a nossa aula, amém, com a graça de Deus. Amém. Eu vou fazer a oração também. Amém. Maria Oliveira, minha amiga, você tá bem? Eu já falei com a Ana, com a Angélica, com o Daniel. Você tá bem, minha amiga? Deus abençoe, viu? Tô muito feliz em ver vocês de novo. Tava com saudade. Eu tô bem, graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Ai, deu pra dar uma descansada, glória a Deus. Eu tô me sentindo mais leve, até espiritualmente. Tô dormindo melhor, não tava nem conseguindo dormir, tava fogo. Espiritualmente o negócio tava feio. Mas glória a Deus, tô feio. Eu também tava com muita saudade, gente, de vocês, Mari, de você. Nossa, glória a Deus, de todos vocês, gente, de muita saudade. Amém, das nossas aulas. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Gente, obrigada pelo carinho e obrigada por não desistirem, gente. Eu tô tão feliz que vocês não desistiram. Tô feliz mesmo, gente. É difícil um grupo fechado, com mais de 300 pessoas, passar 20 e poucos dias sem ninguém movimentar o grupo, um negócio parado, né? E ninguém sair. Isso é sinal de que nesses 20 e poucos dias, não só eu, né,
fui levada a ter certeza do que eu quero, né? Mas vocês também, né? Isso mostra que vocês sabem o que vocês querem e vocês querem conhecer a Deus, assim como eu quero conhecer cada vez mais, né? Eu quero aquela sede de Moisés, né? Aquele homem falava com Deus através do véu, aquele homem falava com Deus ali, né? Através da nuvem, face a face, né? E não bastava para ele. Ele falava: Deus, eu quero te contemplar em tua glória completa. Se mostra para mim. Não basta eu falar com o Senhor através de um véu. Não basta eu falar com o Senhor através de uma nuvem. Não basta eu só ouvir tua voz. Eu quero te ver completamente, né? Uau, que lindo, né? Moisés era assim, que lindo. E Deus ficou tão feliz pelo pedido de Moisés que Deus fala, né? Ah, Moisés, eu vou deixar você me ver indo embora. Deixar você ver minhas costas. Mas a minha face você não vai ver. Porque senão isso te mataria, né? Você não suportaria a minha glória. E caramba, Moisés viu Deus indo embora. Imagina, gente. Moisés viu por uma frestinha ali, né? Ele viu Deus indo embora. Caramba, uau, uau, que incrível, né? A sede de Davi, né? Uau, Davi, uau, que a gente tem a sede de Davi, né? Davi só tinha o Pentateuco para ler, Davi não tinha mais nada, né? Hoje a gente tem tantos livros para ler da Bíblia, Davi só tinha 5 livros para ler. E Davi escreveu o Salmo 119, né? O Salmo 119 é 119, acho que é 119. Que salmo lindo! Que ele fala: Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, a tua palavra me guia. Caramba, eu anseio pelo momento em que eu vou lê-la, eu anseio pelo momento em que eu vou estudá-la, porque ela me revela quem tu és. Eu só medito nela dia e noite, porque ela me torna mais sábio do que os meus inimigos. Ela me traz mais entendimento do que qualquer livraria, né? Qualquer biblioteca. Nossa, caramba! Né? Olha o desejo de Davi. Tua palavra é mais doce do que o mel para mim. Tua palavra que me sustenta e me põe de pé. Né? Nossa, Davi escreveu esse salmo, tendo 5 livros para ler, né? Imagina, a gente tem tanto livro para ler. Glória a Deus que a gente tem essa sede de Moisés, essa sede de Davi, né? Pra gente querer cada vez mais intimidade com Deus, querer conhecer cada vez mais Deus e querer cada vez mais entender a palavra dele, estudar a palavra dele, conhecer ele através da palavra dele, né? E que essa palavra não seja algo que entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que seja o nosso alimento diário, né? Aquilo que nos sustenta, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos faz engordar, né? Que seja essa palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, eu vou orar agora e a gente vai começar o estudo do dia, tá bom? Amém. Glória a Deus. Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por nos permitir estarmos aqui, meu Deus, novamente. Senhor, nesses 20 e poucos dias, a única coisa que nós percebemos claramente, de uma forma muito clara e inconfundível, é o que nós decidimos, Deus, é a nossa decisão, Senhor, e nós decidimos por Ti, Deus. Nós queremos o Senhor. Não há um outro lugar onde desejamos estar senão na Tua presença, Pai. Porque o Senhor, meu Deus, é o único que nos traz paz. O Senhor é o único que nos dá alegria. A Tua palavra nos traz vida, Deus. E glória a Ti por isso. Senhor, cada vez mais, Pai, nós temos a certeza do que queremos para nós, hoje e sempre, que é a Tua salvação, é contemplar a Tua glória eternamente, Deus, amém. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, a alcançarmos esse desejo de contemplar a Tua glória, de andar na Tua presença, de vivermos a eternidade contigo. Nos ajuda, Senhor, porque a verdade é que nós somos falhos, a verdade é que nós somos pecadores. A verdade é que nós estamos tão distante ainda do que deveríamos ser. A verdade é que ainda nós te envergonhamos, Deus. A verdade é que o bem que a gente quer fazer, a gente acaba não fazendo e pratica o mal, Deus.
A verdade é que quando a gente quer fazer o bem, a gente acaba pensando e desejando o mal, Deus, porque nós somos falhos. A verdade é que isso só nos mostra, Deus, que não há nada que façamos que possa nos tornar limpos diante de Ti, Deus, porque em nós só há imundície. Toda santificação vem de Ti, só Tu és santo, Deus. Mas a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá a Ti. Então nos ajuda, Deus, porque nós nos separamos a Ti, Senhor. Nós nos consagramos a Ti, queremos ser Seus. Então nos ensina a obediência, Pai. Nos ensina a cumprir a Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a andarmos pautados na Tua palavra. Que venhamos a ser conhecedores plenos dela para compreendermos o que Tu quer de nós, Deus. Amém. Porque se nós formos conhecedores, Pai, se nós tivermos um conhecimento claro da Tua lei, das Tuas regras, nós não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, Deus, mas nós cumpriremos a Tua vontade. Nós teremos prazer em cumprir a Tua lei, em cumprir a Tua ordem, os Teus mandamentos. Então, Pai, em nome de Jesus, nos perdoa a nossa iniquidade. Nos perdoa os nossos pecados. Nos perdoa as nossas fraquezas. Nos perdoa, Deus, por não sermos ainda aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nos ajuda, Deus, porque nós queremos ser agradáveis a Ti. Nos ajuda. Nos ajuda e nos torne melhores, Deus. Nos torne cada vez mais a Tua imagem, a Tua semelhança, que venhamos a ser Cristo nessa terra. Nos ensina a ser Cristo nessa terra, Deus. Nos ensina a perdoar como Cristo. Nos ensina, Deus, a amar como Cristo amou. Nos ensina, meu Deus, a sermos Cristo na vida dos outros. Oh, Deus, nós decidimos por Ti, Deus. Entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Tudo que temos e tudo que somos está em Suas mãos, Deus, porque o Senhor é o nosso maior tesouro. Em quem mais nós descansaríamos, Deus, senão debaixo das Tuas asas, Pai? Porque, meu Deus, o Senhor é a coisa mais importante que nós temos, Senhor. Sem Ti nós não somos nada, Deus. Então entregamos a Ti tudo que temos e tudo que somos, Pai. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor, meu Deus, dirija as nossas vidas. Que o Senhor nos governe. Porque nós não queremos ser donos de nós mesmos. E nem queremos um outro Senhor. Nós temos prazer em sermos os Teus servos. Nos ensina a Te servir, Deus. Nos ensina a sermos bons servos. Nos ensina a sermos servos agradáveis, Deus. Amém. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, derrame sobre nós a Tua misericórdia. Que o Senhor, meu Deus, nos conceda da Tua benignidade. Que venhamos a ser abençoados por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nos conduza nessa jornada, nos guia, Pai. Nos conduza de mãos dadas, Pai, com paciência, com calmaria, Deus. Desvia de nós a Sua ira, Senhor. Não se atente aos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Deus. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nos lapide. Que o Senhor nos purifique. Que o Senhor nos santifique. E que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nos torne conhecedores de quem Tu és. Que venhamos a ter cada vez mais intimidade contigo, intimidade com a Tua palavra. Que venhamos a ter cada vez mais sede de Ti. Que venhamos a ter cada vez mais sede da Tua palavra, Pai. Amém.
Nos perdoa, Deus, todas as vezes que nos enfadamos de Ti. Nos perdoa, meu Deus, todas as ofensas que fizemos a Ti e a Tua palavra. Nós não sabíamos o que fazíamos, Deus, nos perdoa. Nos perdoa pelo nosso passado vergonhoso, Pai, porque nós temos vergonha dele. Nós queremos ser melhores, Deus. Nós somos seus. Se um dia fizemos algum pacto com Satanás, se um dia demos alguma permissão a ele e ao mundo dele, nós renunciamos neste momento, porque nós escolhemos a Ti, Deus. Nós escolhemos o Teu reino, Senhor. Então, Deus, vem e toma posse do que é seu. Nos governa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Porque, Deus, tudo que o Senhor fizer é bom. O Senhor um dia disse isso. Tudo que o Senhor faz é bom. E por isso nós confiamos em Ti. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Porque os Teus planos são maiores do que qualquer plano que possamos fazer para nós mesmos. Então que os Seus planos se cumpram sobre cada um de nós, Deus. Amém. Nos use poderosamente para o Teu reino, Deus. Em nome de Jesus. Purifica os nossos lábios, porque não somos dignos de falar de Ti, porque nós pecamos, meu Deus. Com essa mesma boca, meu Deus, que Te adora. Nós pecamos, Deus. Nos perdoa, Pai. E nos purifica. Para que possamos pregar sobre Ti. Para que possamos levar a Tua palavra a todo aquele que está aflito, Deus, porque a palavra que tem nos libertado tem que libertar outras pessoas também, Deus, que não venhamos a ser egoístas e guardarmos para nós tudo isso que tem nos libertado, mas que venhamos a passar adiante, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, 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 glória a Deus, amém. Então, a gente vai ler primeiro o segundo livro de Crônicas, tá, gente? A gente vai ler segundo livro de Crônicas, capítulo 34, do versículo 3 até o versículo 33. Aí, você que anota o que a gente estuda, né? Porque tem gente que sempre anota lá o que já leu da Bíblia, tá bom? Esse estudo que a gente vai fazer agora, de segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 3 e 33, você tica que a gente também estudou o segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 3 a 20, e o capítulo 23, versículo 1 a 3, tá bom? Porque esse capítulo de Crônicas fala a mesma coisa que fala nesses capítulos de Reis. Então, a gente não vai ler duas vezes a mesma coisa, tá bom? Então, a gente vai ler o livro de Crônicas, esse capítulo do livro de Crônicas, porque no livro de Crônicas é mais detalhado, tá? Então, eu prefiro ler o livro de Crônicas agora. Então, a gente vai ler o capítulo 34 do livro de Crônicas. E você coloca aí que a gente finalizou, tá? O capítulo 22 do livro de Reis até o versículo 20. E a gente terminou o capítulo 23 até o versículo 3, tá bom? Do segundo livro de Reis. A gente vai fazer esse apanhado aí, tá? Daqui a pouco eu vou falar de novo, pra vocês não se perderem pra anotar aí no caderninho, tá? Eu só vou lembrar o que a gente tá vendo aqui, né? Faz 20 e poucos dias que a gente parou aí no nosso estudo, então vamos lembrar o que estava acontecendo. A gente lembra que Josias virou rei, né? Então, Josias virou rei. Josias, ele não é qualquer rei. Ele é um rei que foi lançada uma profecia sobre esse rei lá na época de Jeroboão I. Lembra? Quando o reino se divide no filho de Salomão, Roboão ali, né? Por causa do pecado de Salomão, Deus divide o reino ali, 10 tribos vão para o norte e 2 tribos ficam na mão da descendência ali de Davi, que seria a Benjamim e Judá. Quando as 10 tribos vão para o norte, Deus chama um efraimita para virar rei, que é Jeroboão, né? Então Deus chama um efraimita e ele vira rei, só que ele vira um mau rei. A gente lembra, né, que quando ele vira rei, ele fica com medo. Por quê? Porque o templo de adoração de Deus é em Jerusalém. E Jerusalém não faz parte do reino dele, porque ele tem as 10 tribos para cima. Jerusalém ficou no reino de Judá.
Jerusalém ali está no reino da casa de Davi. Então o povo das 10 tribos iria descer para ir em Jerusalém adorar a Deus. E Jeroboão, quando ele vê isso, ele fica com medo. Ele fala, o povo das 10 tribos que estão comigo, né? De Naftali, de Dan, né? Efraim, Manassés, eles vão descer. E quando eles descerem, eles vão lá adorar a Deus em Jerusalém. E eles vão falar, mudei de ideia, agora eu quero que o filho de Davi, né, o filho de Salomão, reine de novo sobre nós. Não quero mais Jeroboão, quero Roboão. E a gente lembra que com medo disso, o que é que ele faz, né? O que é que... peraí, gente, tá mexendo esse celular aqui. O que é que Jeroboão faz quando ele fica com medo disso? Jeroboão vai e cria um novo templo. E um novo Deus, né? Então ele vai e cria um templo ali em Betel e cria um templo ali em Dan, lá no norte, lá no extremo norte ali das 10 tribos. Ele vai e cria um templo lá em Betel, né? Ali embaixo, né? No extremo ali, perto ali de Jerusalém. E lá no norte ele cria outro. E o que ele põe para adorar? 2 bezerros de ouro, a gente lembra, né? Põe um bezerro de ouro lá em Betel e um bezerro de ouro lá em Dan. E então Jeroboão fala, gente, lembra o Deus que tirou vocês lá do Egito? Que tirou a gente lá, que veio, né? Em coluna de nuvem, coluna de fogo, fez a gente atravessar o mar. Aí depois foi também conduzindo ali Josué para fazer a gente entrar aqui na Terra Prometida. Então, esse Deus, e ele fala o nome de Deus, tá? O tetragrama lá, né? As 4 letras, né? Os 4 consoantes. Ele fala esse nome, só que ele fala que esse Deus está personificado naquele bezerro de ouro, tá? E ele fala, então agora para adorar o Deus que tirou vocês do Egito, que fez tudo que fez por nós, vocês não tem que descer lá para Jerusalém, vocês têm que ir para Betel adorar o bezerro de ouro, ir para Dan e adorar o bezerro de ouro. E o povo então começa a fazer isso, tá? E para que o povo não questionasse, ele pega as festas da lei, né? A festa dos tabernáculos, a festa do Pentecoste, a festa da Páscoa. Ele pega todas as festas que tinha que fazer lá em Jerusalém e ele manda fazer lá em Betel e em Dan. Então o povo se reunia lá no norte, né? Para festejar ali a Páscoa para o bezerro de ouro, né? Fazer o Pentecoste, né? A festa dos tabernáculos, tudo das tendas, né? Eles faziam tudo isso. E diante disso, Deus envia então um profeta. A gente lembra que Deus enviou um profeta lá no Reino Norte e esse profeta fala, na época de Jeroboão, há muito tempo atrás, que surgirá um descendente de Davi chamado Josias. E esse descendente de Davi chamado Josias, ele vai purificar Betel, ele vai vir e ele vai destruir esses altares pagãos. E ele vai queimar no altar pagão todos os sacerdotes pagãos que ficaram ali adorando o bezerro de ouro e etc. Tá? E quem é esse Josias que esse profeta estava falando naquela época? É esse Josias que a gente está estudando agora. A Bíblia diz que depois de Davi só teve 2 reis que chegaram perto do nível de Davi. A Bíblia diz que foi Ezequias, que a gente já estudou, e Josias. A Bíblia diz que não houve nenhum outro, né, que chegasse perto de Davi. Os que chegaram perto de Davi foi Ezequias e foi Josias, tá? Que a gente está estudando agora. Então agora a gente lembra que Josias começa a reinar. Quando Josias começa a reinar, a gente lembra que o avô de Josias era Manassés. Manassés foi o pior rei da história de Judá. Manassés, ele era comparado a Acabe. A Bíblia compara ele a Acabe. Ele era o Acabe de Judá, né? Acabe era lá do Reino Norte, ele era o Acabe do Reino Sul, o Manassés. Mas a gente lembra que ali, uns 5 anos antes dele morrer, ali no final da vida, Manassés se arrepende. E ele se converte, né? Mas já foi tarde demais. Ele reinou por 50 e poucos anos, se eu não me engano. E então, a conversão dele não surte efeitos. Tanto é que o filho dele era igual a ele, né? O filho dele sobe ao reino, Amon, e o filho dele era tão ruim quanto ele. O filho dele eleva a adoração ali a Baal. O filho dele começa a reerguer os altares ali que o pai dele tinha destruído ali no final da vida. Ele começa a reerguer tudo de novo, porque não chegou a alcançar, né?
nem a sociedade e nem o filho dele. Então a gente lembra que Amon vira rei e ele fica pouco tempo rei. Ele ficou só 2 anos rei e morreu, porque ele era muito ruim. Então ele já morreu logo. Então quem é que vira rei? Josias. Josias, quando vira rei, Josias vira rei com 8 anos de idade, uma criança. Quando ele vira rei, Judá, o reino de Judá, tá louco. O reino de Judá tá totalmente pervertido. O reino de Judá tá pior que Sodoma. A gente lembra que Isaías disse isso, né? Tá pior que Sodoma. Isaías ou Jeremias, estou agora em dúvida. Mas a gente lembra que foi falado isso, né? Teve um profeta que falou assim, olha, Sodoma não é nada perto do que vocês estão fazendo aí agora. Vocês estão horríveis. Vocês vieram falar do Reino Norte. O Reino Norte é melhor do que vocês. O Reino Norte é digno de misericórdia, vocês não, vocês são terríveis, né? Então, era esse o nível que estava o reino de Judá ali. Eles estavam piores do que o Reino Norte. Eles começaram a ficar pior em questão de adoração. Estavam adorando Baal, etc. E eles ousaram levar estátuas de Baal, estátuas de Aserá, ousaram levar altares para dentro do templo em Jerusalém. E por isso eles se tornaram piores do que o Reino Norte. E Josias reinando com 8 anos de idade. Então a gente lembra que a sociedade tinha já até instituído casas de prostituições cultuais. Era livre, o negócio era muito livre, as pessoas iam lá, faziam prostituição cultural, né? Então as pessoas iam lá se deitar com uma prostituta cultural para Baal, e estava nesse nível. Eles estavam fazendo consultas públicas, era normal lá para eles, consultar mortos, feiticeiros, bruxos, e era esse nível que estava o reino de Judá. Aí a gente lembra que dentro desse nível que estava o reino de Judá, né, passado 8 anos ali do reinado de Josias, Josias virou rei com 8 anos de idade. Passou 8 anos do reinado dele, ele com 16 anos de idade, né, ele começou a querer conhecer Deus, com 16 anos de idade. O coração dele começou a querer conhecer quem é Deus. Que Deus é esse que os profetas falam, né? E nessa época, quem é que começa a pregar quando ele quer conhecer a Deus? Sofonias e Naum, a gente lembra, né? Então, Naum prega ali sobre a queda de Nínive, né? Mas Sofonias prega para Judá. E ao que parece, a pregação de Sofonias surte um efeito sobre Josias. Então, no 12º ano do reinado de Josias agora com 20 anos de idade, Josias então, tendo ouvido a pregação de Sofonias, Josias começa a fazer uma reforma religiosa, começa a fazer uma purificação, entre aspas. Mas há um grande problema nessa purificação de Josias. Por quê? Porque o livro da lei havia se perdido, né? O Deuteronômio ali, né? O Deuteronômio também, mas o Pentateuco ali, né? Os livros ali, né, onde tinha toda a lei que Moisés escreveu, né, que Deus passou ali para Moisés, toda a lei que eles deviam andar, que eles deviam seguir, quais eram as regras que eles deviam viver, né? Isso foi perdido, ninguém sabia onde estava o livro da lei, tá? Então, dentro desse contexto onde o livro da lei foi perdido, ninguém sabia mais onde estava o livro da lei, os sacerdotes, que se diziam conhecedores da lei, haviam feito sua própria lei. Então, eles agora estavam mudando a lei de Deus, né? Então, eles mudavam a lei de Deus e não orientavam o povo de acordo com o que era certo. E a lei se perdeu. Então, dentro desse contexto, as pessoas acreditavam que os sacerdotes falavam, que os sacerdotes eram conhecedores da lei. E eles estavam ensinando a lei errada. E a Bíblia diz que até escrevendo, né? A gente lembra que as canetas deles eram falsas. Então, eles escreviam errado sobre a lei, o que não existia na lei de Deus. E dentro Josias começa no seu coração a querer servir a Deus. Só que ele não sabe como, porque Josias não tem a aliança da lei, o livro da lei se perdeu. Então Josias acredita no que os sacerdotes dizem. Josias acredita no que os profetas dizem, né? Mas o problema é que há poucos profetas para Baal, profetizam para Baal. E dentro desse contexto, então, a gente lembra que no 12º ano do reinado de Josias, né? A gente lembra que Josias começa a reinar ali e ele começa a fazer uma purificação. Só que ele não sabe muito para onde ir, não sabe muito o que fazer, porque não há o livro da lei mais, né? E os sacerdotes ensinam errado ali. Então, dentro desse contexto, o que ele faz, provavelmente alguém orientou ele, a circuncisão.
Então ele começa a circuncidar, ele faz com que todos os homens ali, né, todos os machos sejam circuncidados, tá? E todo mundo então começa a se circuncidar, começa-se a falar mais sobre Deus, e Josias começa a exigir mais que o povo venha a adorar a Deus. Mas dentro desse contexto, o que que acontece? O povo não está sendo bem instruído ainda. Então o que que o povo faz de Judá? Adora a Deus, mas também adora Baal. Adora a Deus, mas também adora a Moloque. Adora a Deus, mas também adora a Aserá. E é nessa que eles ficam, porque eles estão sendo incentivados a adorar a Deus. Mas não é dito para eles que é errado adorar os outros deuses. Então eles acham apenas que tem que adorar mais a Deus. E eles começam a adorar a Deus e também adorando outros deuses. E dentro desse contexto a gente lembra que lá dentro do templo tem altares de outros deuses, né? Tem estátuas de outros deuses, postes de outros deuses, né? E dentro desse contexto eles começam a voltar a sacrificar para Deus. Eles vão lá no templo agora, lá em Jerusalém, e eles começam a oferecer ofertas no altar de Deus. Mas também ficam oferecendo no altar de Moloque. Mas também ficam oferecendo no altar ali de Baal. E então o povo está meio perdido. E fizeram a circuncisão. E estão meio perdidos, não sabem o que fazer direito. E eis que então no 13º ano do reinado de Josias, dentro dessa bagunça, Jeremias vem. Então Jeremias é chamado ali no 13º ano do reinado de Josias para orientar o povo, porque o povo está doido. E quem deveria orientar o povo não orienta, que são os sacerdotes. Os sacerdotes ficam falando, não, vocês não estão fazendo nada de errado com a lei. A lei diz que a gente pode adorar outros deuses também. E eles mudaram a lei. A lei que foi entregue para Moisés, né, que não são só os 10 mandamentos, eu já falei sobre isso, né, a lei entregue para Moisés não foram só os 10 mandamentos, foram mais de 600 ordens, são mais de 600 regras, né, essa é a lei, mais de 600 regras. E se perdeu essa lei, então os sacerdotes inventaram sua própria lei, né, então eles pegam um pouquinho do que é a lei certa e mudam o que convém. Dentro desse contexto, quem começa a falar? Jeremias. No 13º ano do reinado de Josias, Josias com 21 anos de idade, Jeremias começa a pregar. E Jeremias fala, Deus não quer que vocês cortem a carne do prepúcio de vocês. Deus não quer que vocês venham e entreguem para ele um pedaço de carne. Não é isso que vai purificar vocês. Deus quer que vocês cortem a maldade do coração de vocês. Deus não quer que vocês venham entregar vários bois no altar dele. Deus quer que vocês obedeçam à lei dele e parem de adorar outros deuses. Parem de adorar esses deuses falsos, né? E Jeremias começa a pregar nesse sentido, tá? Então, lembra que eu falei para vocês? No 13º ano, a impressão que dá é que enquanto Jeremias prega, Josias vem fazendo a purificação. Porque Josias está sendo orientado por Jeremias, porque Josias não sabe o que fazer. Então Jeremias começa a orientar o que tem que ser feito. É o seguinte, né? A gente lembra que Jeremias, nos últimos capítulos que a gente leu do livro de Jeremias, a gente parou no capítulo 10. Ali no capítulo 1 até o capítulo 10, Jeremias vai dando a receita do que tem que fazer. E Jeremias fala, é o seguinte, lá dentro do meu templo, onde vocês dizem que me adoram, vocês também deixaram lá estátuas de Baal. Vocês deixaram lá o altar de Baal. Como vocês deixam dentro do meu templo os altares desses deuses falsos, não sei o quê. E a gente vê que ao que Jeremias vai pregando isso, Josias vai limpando. Então Jeremias vai pregando e Josias vai fazendo, entendeu? É nesse sentido que vai indo, tá? E o que acontece? A Bíblia diz que quando está no 18º ano do reinado de Josias, então você lembra, ele começou a fazer essa purificação no 12º ano dele. No 18º ano do reinado dele, passaram-se 6 anos, né? Então são 6 anos, ali 5 anos de Jeremias pregando, né? Jeremias está ali pregando e Josias está fazendo ali a purificação de acordo com o que ele acha certo. Só que ao que parece, quando Jeremias fala algo, por exemplo, Jeremias fala, olha, vocês têm que tirar de dentro da casa de Deus as estátuas de Baal. Parece, a impressão que dá é que Josias vai lá tentar fazer isso
E os sacerdotes falam, não, mas a lei de Deus não fala isso. Ó, a lei de Deus fala que pode deixar aqui as estátuas. Só que era mentira dos sacerdotes, né? Então, Josias acredita nos sacerdotes. E Josias, ele muda algumas coisas, mas não muda tudo que deveria ter sido mudado, tá? Então, a purificação que ele faz não é bem uma purificação. É um negócio meia boca aí que ele faz, tá? Então, dentro desse contexto, quando chega no 18º ano do reinado de Josias, e Josias está com 26 anos de idade, a gente lembra que dos 21 anos de idade de Josias até os 26 anos de idade de Josias, Jeremias veio pregando ali, né? Então, no 18º ano do reinado de Josias, tá um barulho estranho? Ah, peraí, eu vou segurar, é que eu tô com o ventilador ligado, eu acho que é o ventilador. Vou segurar assim, então, o fone. Então, no 18º ano do reinado de Josias, Josias está com 26 anos de idade. Josias achou que já fez a purificação, do jeito dele. A gente vai ver que a purificação dele estava meia boca. Ele falou que purificou, mas lá dentro do templo ainda tem estátua de Baal. Lá dentro do templo ainda tem coisa de Aserá. Mas ele acha que purificou, entendeu? Aí dentro desse contexto, no 18º ano, eu acho que é o chiado do ventilador. Tô com o ventilador aqui do meu lado. Aí dentro desse contexto, no 18º ano, Josias acha que purificou tudo. Aí Josias fala, já que a gente já purificou o templo, já purificou a cidade de Judá, já está tudo purificado, que a gente já quebrou vários altares e tal, mas ele não fez a purificação completa, né, do jeito que deveria ter sido feita. Ele fala, então agora que já tudo foi feito, então ele chama alguns funcionários para irem lá no templo para ver o quanto que houve de arrecadação. Tá? Então, as pessoas entregavam os dízimos, né? As pessoas entregavam as ofertas no templo, principalmente depois dessa movimentação de Josias, né? Então, a gente lembra que são 6 anos de Josias purificando, 6 anos de Josias ele tentando fazer uma reforma, né? Então, o povo voltou a entregar a oferta no templo. O povo voltou a dizimar no templo. Então, há um valor lá agora. Aí o que Josias faz? Josias pega ali os seus funcionários e fala, ó, o seguinte, vai lá no templo e vê o quanto tem arrecadado nesses 6 anos aí, vê o quanto que o povo deu, porque com esse dinheiro que foi arrecadado, eu quero que faça uma reforma no templo. Eu quero que deixe ele bem bonitinho. Eu quero, porque ele foi destruído, né, pelos meus antepassados Manassés, Amon, aí, quebrado todo o templo, destruíram tudo aí. E eu quero reformar, quero deixar ele bem bonitinho, tá? E dentro desse contexto, quando os funcionários de Josias vão lá dentro do templo para buscar o dinheiro, para fazer as contas do dinheiro, e embaixo do dinheiro estava o livro que foi perdido, tá? E é isso que a gente vai ver agora. O livro foi achado. E o livro sendo achado mostra o quão corrupto eles estavam. Porque a verdade é que eles achavam que estavam fazendo certo. E era com interesse de coração, era com boa vontade. Eles achavam que estavam fazendo certo. Josias achava que ele estava a pleno vigor. Josias falou, caramba, purifiquei tudo. Deus se agrada de mim. E ele achava isso com interesse de coração, não era na maldade não. Mas, quando ele acha o livro, ele percebe que estava tudo errado. Ele fala, caramba, Deus deve estar muito irado com a gente, porque a gente tem feito tudo errado. A gente está achando que está fazendo tudo certo, mas porque a gente não conhecia a lei. Agora, lendo a lei e tendo conhecimento sobre ela, eu percebi que está tudo errado. Então a gente está perdido, porque Deus deve estar com muita raiva da gente. Deus deve estar muito irado com a gente. Porque todos os pecados abomináveis que estão nesse livro, a gente tem feito. A gente tem praticado sem saber. Porque a gente não tem lido, porque a gente não tem conhecimento da lei, né? E esse capítulo é algo muito extraordinário para nós, né? Porque a falta de conhecimento do que é certo não torna o que você faz correto. Você vê que eles estavam fazendo um negócio com interesse de coração. Eles estavam fazendo o errado ali, achando que era o certo. Eles acharam que purificaram o Judá ali, mas dentro do templo ainda tinha estátuas de Baal. Eles achavam que estavam fazendo o correto, mas estava tudo errado ainda. Mas o coração deles estava tranquilo. Eles achavam que estava tudo certo.
que tudo ia bem. E eles iam ser punidos, porque não interessa a boa vontade do teu coração. Não interessa, né, o quão em paz você está se sentindo. Não interessa. Porque eles seriam julgados, porque eles estavam agindo fora da lei de Deus. Eles não estavam agindo de acordo com o que Deus queria que eles agissem. Eles estavam agindo totalmente contrários à lei de Deus. E esse é o perigo do desconhecimento, né? Se eu desconheço a lei que deve reger a minha vida, eu posso estar vivendo minha vida errada. E eu vou ser julgada, né? Eu vou ser julgado, vou ser julgada de acordo com o que eu estou errando nessa lei, mesmo se eu não tiver conhecimento sobre ela. Eu não posso alegar depois na hora do... paz, Raquel. Depois na hora do juízo eu não posso alegar para Deus. Deus, mas eu não conhecia a sua lei. Deus, eu fiz tudo o que eu fiz com um coração tão sincero. Deus, eu adulterava com um coração tão sincero, eu sentia até paz. Deus, eu negava ajuda pro meu irmão, mas minha consciência estava tão tranquila, né? Eu achava que estava fazendo certo, né? Isso não basta. Isso não basta, né? Igual aqui a nossa lei brasileira, né? Em todo lugar é assim. Eu não posso alegar desconhecimento da lei, né? Então, se a lei está dizendo que eu não posso roubar, eu não posso depois ir lá, tô com muita fome, eu vou lá e roubo alguma coisa de alguém, depois falar, eu não sabia que eu não podia roubar. Eu vou ser julgada do mesmo jeito. Vou responder pelo crime do mesmo jeito. Porque eu devia ter conhecimento sobre aquilo que deve reger a minha vida. A minha falta de conhecimento sobre aquilo que deve reger a minha vida é responsabilidade minha e não do outro. Então eu devia ter procurado e não procurei. E é a mesma coisa a lei de Deus, né? E é nesse sentido que esse povo está aqui. Esse povo estava achando que estava fazendo certo. Esse povo achava que era agradável a Deus. Esse povo achava que estava cumprindo o que Deus queria deles. Mas eles não conheciam a lei. Né? Então é muito perigoso. Né? Eu já falei isso em algumas aulas. Né? Se você quer ser agradável a Deus, se você quer, né, ser salvo, né? Se você quer obedecer a Deus, você tem que saber o que Ele quer de você. Como que você vai obedecer a Deus se você não sabe o que Ele quer de você? Se você não sabe qual é a lei dele, o que Ele diz que é certo, o que Ele diz que é errado, né? Então como que você vai? Não vai. Então você vai viver a sua vida pela tua regra, não pela regra dele. E o problema é que quando você vive a tua vida pela tua regra, você não tem direito à misericórdia. Porque é a regra dele que nos traz misericórdia e graça, não a nossa. Né? Então tem que ter esse cuidado aí, né? Eu já disse isso também, quando a gente não tem conhecimento da verdade, nós somos obrigados a acreditar no que nos dizem. Enquanto eu não sou conhecedora da Bíblia, enquanto eu não sou conhecedora da verdade de Deus, eu sou obrigada a acreditar no que me dizem. Então se alguém vier e me falar um absurdo sobre a Bíblia, eu vou acreditar, porque eu não conheço a Bíblia. Então, não é seguro você acreditar no que os outros te dizem. É seguro você ir ler. E era o que eles estavam fazendo de errado. Eles estavam acreditando no que os sacerdotes diziam, mas os sacerdotes diziam errado. Sacerdotes. Eram homens que deviam ter conhecimento da lei. Eram homens que até certo ponto tinham conhecimento da lei, mas começaram a deturpá-la de acordo com seus próprios desejos, seus próprios interesses. E aqueles que não conheciam a lei e não a liam, acreditavam no que esses sacerdotes diziam. E esses sacerdotes diziam tudo errado. E os sacerdotes seriam condenados? Seriam. Mas aqueles que creram no que os sacerdotes diziam também seriam condenados. E esse é o perigo, né? Aí agora eis que a lei surgiu e eles vão ler a lei. E quando eles param para ler a lei, eles veem que estão fazendo tudo errado. Eu falo, caramba, o sacerdote estava mentindo, não é isso que o sacerdote falou. Caramba, a gente estava fazendo tudo errado. Deus deve estar com muita raiva da gente. Né? É nesse contexto agora que a gente vai voltar para o livro, para a história de Josias, tá, gente? Então agora a gente vai para o 18º ano do reinado de Josias. Antes eu vou fazer um apanhadão sobre esse tempo aí da reforma, tá? Então a gente vai fazer um apanhadão aí sobre a história de Josias até a gente chegar no 18º ano. Então agora a gente vai ler o segundo livro de Crônicas, capítulo 34, do versículo 3 até o versículo 33.
tá? Então, isso que a gente vai ler equivale ao segundo livro de Reis, capítulo 22, do versículo 3 até o versículo 20, e do capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 3, tá? Então, a gente não vai ler esses capítulos do livro de Reis, porque a gente já tá lendo pelo livro, através do livro de Crônicas, tá? Então, você põe aí, tica como já lido esses capítulos do livro de Reis. Diz assim no versículo 3 do livro de Crônicas: no 8º ano do reinado de Josias, ele ainda bem jovem, né, bem novo, a gente lembra que ele tinha 16 anos de idade, né? Aqui diz, Josias começou a adorar a Deus, o Deus de Davi. E 4 anos depois, ou seja, com 20 anos de idade, né? Ele começou a purificar a terra de Judá, lembra? Começou ali a querer fazer o que era certo, mas há um grande problema aqui. Não havia lei, a lei sumiu. Então ele começou a fazer o que é certo de acordo com o que os sacerdotes diziam, de acordo com o que ele pensava ser certo e de acordo com o que ele ia sendo orientado pelos profetas. Só que estava errado. Não estava de acordo com o que a lei dizia. Então aqui diz que com 20 anos de idade, no 12º ano do reinado dele, ele começa a purificar ali a terra de Judá, né? Começa a fazer circuncisão ali do povo e tal, né? Aí ele começa, né? A gente lembra que no 13º ano do reinado dele, quando ele começou a purificação através da circuncisão, Jeremias começa a pregar, tá? Então agora chega aquele equilíbrio entre o que Jeremias prega e o que Josias faz, tá? Então, no 13º ano do reinado de Josias, Jeremias começa a pregar. Não basta se circuncidar, não. Não basta fazer circuncisão, não. Vocês têm que destruir os altares pagãos, vocês têm que isso e aquilo outro. E Josias começa a fazer tudo que Jeremias fala, tá? Então, agora a gente vai indo para esse período onde Jeremias está pregando e Josias está fazendo. Mas ainda há um conflito, porque Jeremias prega algumas coisas e Josias provavelmente vai lá fazer dentro do templo que Jeremias está mandando, e os sacerdotes falam que não é assim, que a lei está dizendo outra coisa. Mas o problema é que a lei sumiu. Mas quem vai duvidar dos sacerdotes, né? Então Josias acredita nos sacerdotes, tá? Então o templo continua errado. Mas o que Josias pode fazer fora do templo, Josias vai fazendo, de acordo com o que Jeremias vai pregando. Então aqui diz que Josias, depois da pregação de Jeremias ali, né? Josias começa a destruir todos os altares de Baal, todos os altares de Moloque, começa a destruir os postes de Aserá, começa a destruir tudo que ele encontra ali nas terras de Judá, no reino de Judá. Ele começa a destruir as imagens de pedra que haviam sido feitas pelo povo, começa a destruir as imagens de metal que tinham sido feitas pelo povo, começa a destruir tudo, e Jeremias pregando, tá? Aí no versículo 4 diz: e na frente dele, Josias fez questão de que fossem destruídos na frente dele, para que ninguém embolsasse, colocasse dentro de casa, que ninguém fizesse nada disso. Não, vai queimar na minha frente, eu quero que destrua na minha frente. Aí aqui no versículo 4 diz que na frente de Josias testemunhando, os altares de Baal foram derrubados, e ele mesmo chegou a quebrar os incensos que eram ali acendidos ali pelo povo, né? E ele mesmo também começou a destruir ali tudo. E ele foi e quebrou também os postes de Aserá ali que tinha. Ele próprio quebrou as imagens de pedra que o povo fez, quebrou as imagens de metal, ele começou a quebrar tudo. Ele e os que estavam com ele, os funcionários dele, começaram a quebrar tudo que eles iam encontrando no reino de Judá. Mas no templo é outros 500, né? Então ele quebrou tudo por fora. Mas quando chegou no templo, a impressão que dá é que os sacerdotes não deixaram. Os sacerdotes diziam, não, a lei não diz bem isso. Ó, aqui, ó, a gente lembra que eles tinham reescrito a lei pela caneta deles, né? Pelo que eles achavam certo, os sacerdotes, segundo o que Jeremias mesmo disse. Então, Josias chegava lá e falava, ó, Jeremias falou que eu tenho que tirar as coisas aí de dentro do templo e tal. E os sacerdotes falavam, não tem nada a ver. Ó, a lei aqui fala que não tem problema. É só adorar a Deus, não tem problema ter outras coisas aqui dentro, né? E é essa impressão que dá, tá? E enquanto isso, Josias está fazendo a reforma fora, né? Fora do templo, em todo o território de Judá. Então ele começa a destruir tudo ali, as imagens de pedra que foram feitas, as imagens de metal. Ele faz virar pó. Ele fez tudo essas coisas, né? Altares, imagens, virar tudo pó. E ele pegou todo esse pó desses altares pagãos, dessas imagens aí, né? E ele jogou tudo isso dos postes de Aserá
jogou tudo isso na sepultura das pessoas que adoravam essas coisas, tá? Então aquelas pessoas que morreram adorando esses ídolos, esses demônios, ele foi e jogou todo esse pó nas sepulturas, ali nos túmulos dessas pessoas. Aí no versículo, gente, isso era uma profanação total, tá? A gente vê isso hoje, né? A gente fala, ai que bobeira, ele tornou tudo isso pó e jogou no túmulo de alguém, que bobeira, a pessoa já tá morta, que diferença faz jogar no túmulo de quem já tá morto, né? Gente, para eles, túmulo era algo muito importante. Você ter um sepultamento digno era algo muito importante. Tanto que a gente lembra que a gente estudou sobre isso quando a gente falou sobre Rispa lá, né? A concubina lá de Saul, né? Que os filhos dela morreram, acho que era Rispa o nome dela, os filhos dela morreram e eles ficaram assim estirados ao ar livre e viam urubus querer comer a carne deles, né? E a gente lembra que ela não dormia, que mãe, né? Ela não dormiu, passou dias e dias chovendo, fazendo sol, trovejando, houvesse o que houvesse. Ela ficava ali com coisas tentando expulsar os urubus para eles não comerem o corpo dos filhos dela. E era isso que acontecia. Era algo muito indigno. Alguém não poder morrer com com seu membro, com o seu corpo inteiro, entendeu? Era muito indigno isso. A pessoa tinha que morrer com todas as partes do seu corpo ali enterrada. Por isso que foi aquela coisa, né? Jezabel não ia sobrar nada. Isso é uma indignidade total, é uma desonra total. E dentro desse contexto, o túmulo onde a pessoa é enterrada também é algo que é muito importante. A gente lembra ali quando Abraão compra ali, né, a terra para sepultamento de Sara, né? Então é algo muito importante, o lugar do sepultamento, tá? Então é um lugar que demonstra sua dignidade em vida. Mostra o quão você foi digno em vida, né? Você é honrado depois da morte. É nesse sentido. E você pegar, destruir, transformar em pó ídolos, altares e jogar essas coisas num túmulo, você não só está profanando o túmulo, mas como também você está profanando esse negócio que foi feito. Porque é totalmente indigno você pensar em pegar um Deus, uma imagem de Deus, alguma coisa de um Deus, e jogar num túmulo, jogar junto com um morto. Isso é uma indignidade para aquele Deus. Você está dizendo que aquele Deus, né, não é nada. Você tirou o nível daquele Deus ali, tá? E aquilo se tornou obsoleto. Você não pode mais pegar aquilo dali para fazer nada. Então, quando ele pega todo aquele pó e joga no túmulo dessas pessoas, ele está desonrando as pessoas. E todo esse pó não pode ser reaproveitado. Todo esse ouro, todo esse metal não pode ser reaproveitado e ser feito um novo Deus com eles. Porque é uma indignidade muito grande, tá? Então aquilo está sendo profanado, nunca mais vai poder ser feito. É nesse sentido. E ele fez tudo isso, tá? Então aqui diz que ele foi e queimou também, né? Além disso, ele foi e queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido os sacrifícios, tá? Então a gente lembra, né? Que Jeremias tinha falado sobre isso. Nas pregações de Jeremias fala sobre isso. Jeremias fala sobre queimar os ossos desses sacerdotes pagãos, tá? Então, ele vai depois e queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido os sacrifícios. Assim, Josias purificou Judá e Jerusalém. Aqui fica meio confuso, né? Porque no versículo 4 diz que Josias, ele queimou os altares, ele queimou os ídolos, ele queimou os postes de Aserá, queimou o altar de incenso, queimou tudo isso e jogou nos túmulos dos que adoravam essas coisas. E agora diz que ele pegou os ossos dos sacerdotes, daqueles que incentivavam o povo e faziam um intermédio entre esse demônio e a pessoa, e queimou nos altares que eles iam lá, altar de Baal, altar de Moloque, ele foi lá e queimou, né? Então aqui fica meio uma dúvida, mas o altar não foi queimado, né? No versículo 4 diz que o altar foi queimado. E aquilo que foi queimado foi jogado em cima das pessoas do túmulo das pessoas que adoravam aquelas coisas, né? Mas mais pra frente, a Bíblia vai dizer que ainda existiam algumas coisas dentro do templo.
Então essa pode ser a nossa brecha aqui, tá? Então pode ser que realmente os ossos desse sacerdote, né, já eram sacerdotes, não é que ele matou o sacerdote não, esses sacerdotes já estavam mortos, mas eram sacerdotes de Baal, sacerdotes de Aserá, sacerdotes de Moloque. Então ele pegou esses ossos desses sacerdotes e queimou nos altares onde eles faziam sacrifícios, tá? De duas uma, ou ele queimou antes de queimar os altares, então ele foi, pegou os ossos desses sacerdotes, foi lá nos altares e queimou sobre esses altares, e depois destruiu os altares, e o pó que ele destruiu os altares jogou nas covas ali das pessoas que adoravam esses falsos deuses, né? Ou então pode ser realmente que tenham sido queimados ali dentro do templo. Tem essas duas hipóteses, gente, mas a Bíblia não diz, tá? Mas também não é tão importante assim pra gente. O que importa pra gente é o quê? Que ele tá profanando tudo. Você pegar os ossos, você não tá queimando uma pessoa viva, você tá queimando o osso, você já tá queimando alguém que já tá morto. Você queimar um morto ou os ossos num altar, isso era, gente, algo abominável, algo muito ruim. Tanto é que o que acontece quando você vê, né? Haviam sacrifícios de vivos. Moloque exigia sacrifícios de crianças vivas. Então, nesses altares pagãos se sacrificava vivos, não se sacrificava mortos. Era uma ofensa muito grande e isso inutilizava o altar. O altar não podia mais ser usado. Aquilo de lá profanou totalmente aquele altar, tá? E é isso que Josias fez. Tá? Então, dentro desses dois contextos, né, que a gente não sabe exatamente aqui, a ordem, né, pode ser que realmente a ordem foi trocada aqui, o versículo 5 seria antes e o 4 depois, né? Primeiro, Josias pega os ossos dos sacerdotes que já tinham sido enterrados, tira todos da cova ali, queima esses ossos nos altares, profanando os altares pagãos ali, depois queima os altares pagãos, reduz a pó e joga sobre as covas dos que adoravam esses falsos deuses aí. Pode ser que isso aconteça, tá? Nessa ordem que eu tô falando. A Bíblia não explica muito bem, mas é o que tem mais lógica, é isso, né? Às vezes a Bíblia diz uma coisa e embaixo ela fala um detalhe que era pra estar lá em cima, isso é normal, né? Então aqui diz que assim Josias foi e purificou Judá e Jerusalém. Aí não bastasse isso, agora vai dizer que Josias vai lá para as tribos de Manassés, lá para as terras lá do Reino Norte. O que acontece agora para a gente entender? Josias vai recuperar algumas terras, gente, do Reino Norte. Lembra, aqui a gente tá no Império da Assíria, só que tá em declínio. A Assíria tá caindo. A Babilônia começou a se levantar e a se rebelar. Então a Babilônia está fazendo guerra com a Síria. E o Egito está junto na guerra. Tá? Então a Assíria já não tem mais o poder que tinha antes, a Assíria está caindo e a Babilônia começa a levantar e querer pegar o domínio que antes era da Síria. E o Egito se levanta também porque não quer que a Babilônia vire, ele quer que a Assíria continue e fica nessa confusão aí, tá? E enquanto isso está acontecendo, o que a Assíria faz? A Assíria tira governantes de alguns territórios que ela havia conquistado. Então, por exemplo, as pessoas que ela deixou incumbidas de cuidarem do Reino Norte que ela havia conquistado, ela tira. Para quê? Para ser apoio de guerra. Tá? Então, a Síria faz isso nesse período, nessa época histórica, que se você estuda a história da Síria, você vai ver isso. Nessa época da história, a Síria ela vai tirando dos lugares o núcleo de exército que ela deixava para impedir uma rebelião. Por quê? Porque ela precisa de reforço militar. E dentro desse contexto, as nações que ela havia conquistado começam a se libertar. É o caso do Egito. O Egito havia sido conquistado pela Síria, mas ele se liberta da Síria. A mesma coisa a Babilônia, entendeu? Então, nesse período que ela está sendo enfraquecida, ela começa a deixar cidades vazias. Então, ela começa a deixar cidades sem governo, gente, cidade largada, entendeu? Dentro desse contexto, então, essas nações começam a se libertar da Síria. Foi o que aconteceu com o Egito, é o que acontece com a Babilônia e agora é o que vai acontecer com Josias. Então, Josias aproveita a brecha, porque não tem ninguém ali fiscalizando o Reino Norte. Josias vai lá e toma o Reino Norte, tá? Então Josias vai lá e conquista o Reino Norte.
ao ponto dele andar livremente pelo Reino Norte e destruir os altares do Reino Norte, ao ponto dele destruir as coisas históricas, entre aspas, que haviam ali desde o tempo de Jeroboão, tá? Então ele tá com essa liberdade ali de ação dentro do Reino Norte. Por quê? Porque a Síria caiu ali a defesa dela. Então a Síria já não tá mais ligando para o Reino Norte. A Síria deixou o Reino Norte largado, tá? Então, dentro desse contexto, no versículo 6 diz que Josias foi lá e conseguiu entrar, gente, sem luta, sem guerra, tranquilamente. Nas terras da tribo de Manassés, de Efraim, conseguiu andar ali, né, por Naftali. Aqui diz sobre Simeão. A gente lembra que, na verdade, a tribo de Simeão, a terra da tribo de Simeão ficava dentro da terra da tribo de Judá, né? A gente lembra que aqui era, quando a gente estudou sobre a divisão das terras, a gente lembra que aqui era a terra de Judá, que era uma terra enorme, e no miolinho, no meio dela, ficava a terra de Simeão. Simeão ficava perdido lá no meio de Judá, né? E o que acontece? Com o passar do tempo, Judá vai engolindo Simeão. Porque Judá era maior, Simeão era só um bolinho ali. Aí então o que acontece? Alguns simeonitas saem, eles não querem continuar ali sendo engolidos, então eles saem e foram para onde? Para o Reino Norte, tá? Então eles foram ali para o Reino Norte para ficar morando lá no Reino Norte. Então agora Josias vai lá. Josias vai lá e ele vai e entra nas terras de Manassés, entra nas terras da tribo de Efraim, entra nas terras de Simeão lá de cima e na de Judá ali, que estão ali embaixo também, né? Nas terras de Naftali, a gente lembra que Naftali está lá em cima, lá no extremo norte, né? Ele vai lá nas de Naftali também, ao redor ali, Dan, tudo, né? Ao redor de Naftali, ele vai e ele faz a mesma coisa, ele purifica esses lugares. Então ele vai lá e destrói todos os altares pagãos desses lugares, ele destrói todos os postes, destrói tudo, tá? Altar de incenso, ele destrói todas essas coisas. Então você vê que ele tinha um caminho livre ali, né? Mas historicamente não diz que ele governou essas terras, né? Então a impressão que dá é que ele entrou, tomou posse ali, ele foi e purificou, mas ele não ficou governando, né? Assim, houve um andar livre ali, né? Ele andou livre ali sem problema nenhum. Mas na Bíblia não diz que ele retomou o governo sobre essas terras, né? Mas a Síria tinha deixado elas bem livres, né? Ao ponto dele ir lá e destruir tudo, né? Destruir o que devia ser destruído, né? Que são os altares pagãos. Aí no versículo 7, então diz: ele, né, Josias, andou por todo o país de Israel, derrubando os altares, os postes da deusa Será e os outros ídolos, esmigalhando-os até virarem pó, e quebrando todos os altares de incenso. E depois voltou para Jerusalém. Então, gente, ele percorreu todo o Reino Norte. A gente lembra que ele é rei do Reino Sul, mas ele foi lá e purificou todo o Reino Norte. Ele destruiu tudo que ele achava de altar pagão, os bezerros de ouro, né? Ele destruiu tudo. Tudo isso daí que ele achou lá no Reino Norte, ele destruiu. Então agora no versículo 8, vamos pular aí para o 18º ano do reinado de Josias, né? Então agora o Josias está com 26 anos de idade, ele fez uma grande reforma, mas não é ainda a purificação como deve ser feita. Ainda falta coisa aqui para fazer, e ele vai descobrir isso agora porque o livro vai ser achado. Então agora no versículo 8 diz que no 18º ano do reinado de Josias, ele com 26 anos de idade, ele acabou de purificar o país, purificou o Reino Norte e também purificou o templo. Na verdade, a gente vai ver que o templo não foi purificado. Mas assim, quem é que mandava no templo? Os sacerdotes, né? Então, imagino eu que ele quis fazer o que Jeremias mandava, quis purificar o templo, mas os sacerdotes falaram assim, tá bom, tá purificado, do jeito que tá bom, né? E ele achou que purificou. Então, agora ele achou que fez tudo, ele falou, purificou o Reino Norte, purifiquei o Reino de Judá, porque realmente ele destruiu todos os altares, tudo lá do Reino de Judá, mas o templo ainda não estava purificado. Mas ele achou que tinha purificado, porque os sacerdotes estavam falando que purificou. Aí então ele falou, então é o seguinte, agora eu vou buscar lá o dinheiro. Lembra que eu expliquei? Ficou aqui 6 anos, né? Essa reforma durou 6 anos, do 20º ano de idade dele, quando ele tinha 20 anos, até os 26 anos. Ele começou a incentivar o povo de novo a adorar a Deus, né? A cumprir a lei de Deus, né? E um dos requisitos desse cumprimento da lei de Deus era o dízimo e oferta.
É engraçado, né? Porque os sacerdotes do dízimo e da oferta lembraram, né? Então, da lei ali que eles haviam perdido, eles esqueceram muita coisa, porque tinha ainda imagens ali de Baal, essas coisas dentro do templo. Mas os sacerdotes falaram, não, não, o povo tem que entregar dízimo aqui, ó, oferta aqui e tal. E os sacerdotes falaram. E o povo começaram, né? Então, essa parte da lei, os sacerdotes lembraram. E o povo começou a entregar ali dízimo, começou a entregar oferta, tudo. E deu 6 anos de entrega contínua ali de oferta, dízimo, etc. Aí Josias fala, caramba, acho que já deu um valor bom, né? Eu acho que juntou um valor legal ali no templo. E esse valor que juntou, vamos pegar esse valor para reformar o templo. Então a gente põe uma porta mais bonita, vamos reformar ali as paredes, vamos reformar tudo aí. E ele manda, então, alguns homens, diz no versículo alguns homens irem lá no templo para fazer o concerto, tá? Então fala que é Safã, filho de Azalias, Mazéias, o governador de Jerusalém, né? E também o conselheiro do rei Joá, o filho de Joacás. Ele manda ir lá no templo. Então diz aqui no versículo 9 que eles foram lá. Eles chegaram lá no templo e eles foram falar com o sacerdote Hilquias, né? E eles foram lá e entregaram o dinheiro que os levitas tinham recebido, né? A gente lembra, quando a gente estudou a aliança da lei, que o dinheiro é entregue para os levitas e do dízimo que os levitas recebiam, eles tinham que dar o dízimo do dízimo. Lembra? O dízimo não ia para os sacerdotes, o dízimo ia para os levitas, porque os levitas não podiam fazer nada além de adorar a Deus, né? Eles não podiam trabalhar igual o povo de Judá podia, o povo de Benjamim podia. Os levitas só podiam ser levitas, né? Então, a gente lembra que eles recebiam 10% ali, né, da renda de toda a população, porque como eles não podiam trabalhar, a função deles era trabalhar dentro do templo ali, né, para Deus, então o povo devia sustentar eles, né? Então, o povo dava os 10% ali para eles, o dízimo para os levitas. E a gente lembra que quando os levitas recebiam esse dízimo, eles tinham que dar 10% para os sacerdotes do que eles receberam. Então, o total que eles receberam, eles entregavam 10% para os sacerdotes. E do que sobrou, eles podiam fazer o que eles quisessem, né? A Bíblia diz que eles podiam comprar um carro, pode fazer o que você quiser, do que sobrou. E então, ia o restante para os sacerdotes. E é isso que está dizendo aqui, tá? Então, os levitas receberam todo o dízimo, né? O dinheiro foi trazido ali, e as ofertas, etc. E eles foram lá e levaram lá no templo. Aí diz que esse dinheiro tinha sido dado por gente da tribo de Manassés e de Efraim. Gente, olha só. A gente vê aqui que ainda existiam pessoas da tribo de Manassés e de Efraim ali no Reino Norte, né? Então, você vê que nem todo mundo foi lá para a Síria, nem todo mundo estava lá na Síria. Ainda tinha algumas pessoas ali das tribos de Efraim e Manassés ali por cima, porque eles tinham contribuído para o templo, né? E do resto do reino de Israel. Então, você vê que as outras tribos, tinha gente ainda morando ali no Reino Norte. Talvez, por causa da queda da Síria, a Síria estava muito mal aqui, alguns tenham voltado, né? Então, alguns talvez tenham voltado para sua terra ali por causa desse declínio aí da Síria que teve. Mas aqui deixa muito claro que eles participaram. Depois que a purificação foi feita ali por Josias no Reino Norte, as tribos de Manassés, Efraim e o resto do reino de Israel participou, né? Então aqui diz, e também por gente da tribo de Judá e de Benjamim. Então você vê que houve uma diferenciação aqui. O povo que entregou o dinheiro, né, era composto pelo Reino Norte também, né? O Reino Norte e o Reino Sul. Então o povo voltou, parece que o povo voltou, alguém voltou, um pessoal voltou ali para o Reino Norte aí nesse meio tempo. Aí no versículo 10 diz que o dinheiro foi entregue aos homens que estavam encarregados dos concertos, né? E estes usaram para pagar os trabalhadores que estavam reconstruindo e consertando lá o templo. Aí no versículo 11 diz que eles deram dinheiro ali para o carpinteiro, deram dinheiro ali para os construtores, para eles comprarem as pedras ali trabalhadas, né? Comprarem as madeiras ali para fazer as vigas ali dentro do templo, para os outros concertos que eram necessários ali para o templo, né? Todos os concertos que o rei havia mandado fazer ali, porque o templo, a essa altura do campeonato, estava caindo aos pedaços, tinha sido abandonado e estava caindo as coisas. Aí no versículo 12 e 13 diz que esses trabalhadores que foram escolhidos para trabalhar ali na reforma do templo, eles eram homens honestos, então não precisava ficar pedindo contas, né? Ah, você está comprando o que de material? Me dá aqui prestação de conta, o que você está fazendo com esse dinheiro? Não, eles eram tão honestos
que não foi necessário pedir prestação de contas para eles, davam o dinheiro para eles e confiava que eles iam fazer tudo certinho com esse dinheiro. Então aqui diz, né, que os chefes deles, desses trabalhadores, eram 4, os 4 levitas, chamados Jaate, Obadias, né, que eram os meraritas, ali a gente lembra que levita era coatita, merarita e gersomitas, né, então eles eram meraritas, esses Jaate e Obadias, e Zacarias e Mesulam, que eram coatitas, né, que eram de Coate ali. Eles eram chefes também da guarda dos portões ali da cidade, tá? E todos os outros homens que também trabalhavam ali no templo. Todos os levitas, eles sabiam tocar instrumentos musicais, tá? Então, esses levitas aqui, que agora estavam ali no templo trabalhando, eles sabiam tocar instrumentos musicais, assim como Davi havia deixado, né? Davi deixava levitas tocando na porta do templo, salmodiando, né? Então, Josias começou a retomar isso também que tinha na época de Davi. E aqui diz que alguns dos levitas também eram escrivães, tá? Então, eles também escreviam, anotavam ali tudo que aconteciam, as coisas importantes ali, eles anotavam tudo. E outros eram fiscais. E outros também eram guardas dos portões ali do templo, tá? Aí no versículo 14 diz, enquanto eles estavam entregando o dinheiro que havia sido dado ali para o templo, né? Eles ali todos, olha só a situação, era muito dinheiro, né? Era muito dinheiro que havia sido recebido. E eles deixaram o dinheiro em um lugar lá, né, jogado, numa caixa, sei lá, né, aí o dinheiro estava transbordando. Aí eles vieram, pegaram uma remessa e levaram. Levavam uma remessa e levavam. Pegavam uma remessa de dinheiro e levavam. Por fim, eles então, quando foram pegar a remessa e foram baixando o dinheiro, né, quando o dinheiro foi acabando, chegando no fim ali da caixa, encontraram o livro da lei, que havia sido perdido, né, estava escondido e perdido ali debaixo do dinheiro. Aí então aqui diz que Ilquias, né, o sacerdote ali do templo, achou o livro da lei entregue a Moisés por Deus. Aí no versículo 15 diz que quando Ilquias viu isso, Ilquias disse para Safã o seguinte, né, aquele que anota as coisas que acontecem. Ó, eu achei o livro da lei e ele estava aqui dentro do templo. E então ele foi lá e deu o livro para Safã. Aí então aqui no versículo 16 diz que Safã foi lá, pegou o livro e foi levar lá para Josias o livro. Quando ele chegou lá para Josias, ele foi ler o livro para Josias, tá? Então aqui diz no versículo 16 que ele foi lá, entregou o relatório que ele havia feito para Josias, para o rei, e no relatório estava constando que um livro foi achado. Embaixo do dinheiro, um livro foi achado. Então, aqui no versículo 17, ele diz, a gente pegou o dinheiro que estava lá no templo, rei, e a gente foi e pagou aqueles que estão trabalhando lá para reformar o templo. Mas um livro foi achado, né? E Ilquias achou um livro. E ele me entregou esse livro. Então, eu vou ler ele para o senhor. Aí ele abriu o livro e começou a ler o livro inteiro, gente. Começou a ler o Pentateuco inteiro ali para o rei Josias. Então diz que quando Josias ouviu o que o livro dizia, quando Josias se atentou ao que era a lei de Deus, Josias rasgou as roupas. Porque Josias percebeu que estava fazendo tudo errado. Aí Josias caiu numa tristeza profunda e ele rasgou a sua roupa, um sinal de tristeza. E no versículo 20 diz então que Josias falou para Ilquias, falou para Aicã, filho de Safã, e falou para Abdom, o filho de Micaías, né? E falou também para Safã, o escrivão. E falou para Asaías também, né? E o servidor do rei, e ele deu a seguinte ordem para esses homens. É o seguinte, a gente achou o livro e a gente está fazendo tudo errado. O livro diz para fazer uma coisa, a gente está fazendo coisas abomináveis. Eu não purifiquei nada, achei que tinha purifiquei nada. Então, por favor, vão lá agora consultar a Deus por mim, né? E por todo o povo de Israel e por todo o povo de Judá. Por causa das coisas que estão escritas nesse livro. Porque Deus deve estar muito irado com a gente. Deus deve estar muito irado com nossos antepassados. Porque a gente não tem obedecido às ordens dele. A gente não tem feito nada que esse livro manda fazer. Então, no versículo 22, diz que Ilquias, o sacerdote, e os homens que estavam com ele,
falaram, tá bom, vamos lá consultar a Deus. E eles foram procurar quem para consultar a Deus? Jeremias? Não. Eles foram consultar uma mulher chamada Ruda. Aí eles foram lá numa profetisa, uma mulher conhecidíssima por trazer a resposta de Deus. Ele queria consultar Deus. E eles foram direto na casa dessa mulher. Aí chegaram lá na casa da mulher, ela morava lá num bairro novo lá que tinham construído lá em Jerusalém. O marido dessa mulher se chamava Salum. E o filho dela se chamava Tikva. E o neto dela se chamava Arás. E ele, o neto dela, era responsável por cuidar das roupas do templo. Ele era quem arrumava, cuidava das roupas do povo do templo, né? Dos sacerdotes, dos levitas, ele quem cuidava. Então eles foram lá e contaram para a profetisa, para Ruda, porque eles queriam uma resposta de Deus. Aí eles falaram para ela tudo o que aconteceu, que eles acharam o livro e que estão fazendo tudo errado. Então no versículo 23 diz que ela foi e disse para eles voltarem e eles darem a seguinte resposta de Deus para o rei. Porque Deus falou algo para ela, que era para falar para o rei. Então no versículo 24, os homens voltaram imediatamente com a resposta que essa mulher deu. Aí eles falaram para o rei: Rei, a profeta Ruda, ela tem uma resposta de Deus para o senhor. Ela disse que Deus falou o seguinte: eu, o Deus de Israel, eu vou castigar a cidade de Jerusalém. Eu vou castigar todo esse povo aí. Eu vou castigar esse povo com todos os castigos que estão escritos nesse livro aí. Porque eles me abandonaram. Eles têm oferecido sacrifícios para outros deuses. E eles têm me feito ficar muito irado por causa das coisas abomináveis que eles têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém. E não há nada que faça sair a apagar. Já era. Eu vou castigar todo mundo. Não adianta vocês orarem, não. Não adianta Josias vir orar para mim, não. Não ora por esse povo pecaminoso, não. Que não há nada que aplaque a minha ira. Nada. Aí no versículo 26 diz: eu, Deus, porém digo ao rei: você ouviu, Josias, tudo o que está escrito no livro. E quando você ouviu, Josias, você se arrependeu. Você se humilhou na minha presença. Você rasgou as suas roupas. E eu ouvi você chorar. Quando eu disse que eu vou castigar a cidade de Jerusalém e o povo. E eu ouvi a sua oração. Eu ouvi você pedindo misericórdia. Eu ouvi você pedindo para eu perdoar. Eu ouvi você pedindo para eu ter compaixão. E é por isso, por você ter se interessado em ouvir toda a lei, você ter se arrependido, você ter se humilhado e ter mudado e ter orado a mim pedindo clemência, pedindo socorro. É por isso que eu não vou fazer o que eu tenho planejado fazer enquanto você estiver vivo. Você foi salvo. Mas eu vou castigar Jerusalém. E eu vou castigar esse povo. Mas você, Josias, eu vou deixar você morrer em paz. Eu não vou trazer confusão na sua época, não. Porque eu gostei da sua atitude. Então os homens foram lá e levaram essa resposta da profeta Ruda para o rei. Aí então no versículo 29 diz, né? O rei Josias mandou que todos os líderes, depois de ouvir essa resposta de Deus, né? Josias vai e manda que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reúnam. Porque ele falou, caramba, olha o pensamento de Josias, caramba, eu ouvi a lei e eu me arrependi. Ela me tocou verdadeiramente, eu me arrependi. Eu me humilhei.
e eu orei e Deus me perdoou. Se eu reunir todo mundo e ler a lei para todo mundo, pode ser que eles também se arrependam. Pode ser que eles também se humilhem. E pode ser que eles também orem pedindo perdão. Então Deus também perdoe eles. Olha o pensamento de Josias. Mas não foi assim não. Então Josias foi e mandou reunir todo mundo para ele ler a lei. Aí no versículo 30 diz que todos foram reunidos lá na frente do templo. Aí tava lá sacerdote, tava lá levita, tava lá o povo do mais pobre ao mais rico, do mais simples ao o mais nobre, tava todo mundo lá. Então Josias começou a ler todo o livro, como foi lido para ele. Ele leu o livro inteiro. Aí no versículo 31 diz que ele ficou perto da coluna lá do templo, na coluna real. E ele ficou em pé e fez com Deus, o Senhor, uma aliança naquele dia. E ele falou em alta voz para todo mundo que todo mundo deveria obedecer o que estava escrito naquele livro. E todo mundo deveria guardar o que estava escrito naquele livro, que jamais a gente devia esquecer isso de novo. E ele reuniu todo mundo e falou isso, gente, vocês devem lembrar disso daqui, isso aqui é importante, a gente não pode esquecer isso não. E a gente deve obedecer, viu? A gente não tem obedecido não. E a gente tem que obedecer esses mandamentos com amor, não é com tristeza não. A gente não tem que obedecer o que Deus está dizendo nesse livro com pena. A gente tem que obedecer com um coração sincero, com toda a nossa alma. E também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. Ele fez todo mundo prometer, né? Então ele ali em pé falou, gente, me prometam que vocês vão obedecer tudo que está escrito nesse livro. Me prometam que vocês vão cumprir esses mandamentos. Então no versículo 32 diz, então Josias fez com que todo o povo de Jerusalém e da tribo de Benjamim prometesse ser fiel à aliança. E eles não vão ser. Aumentou ainda mais o pecado deles. Não vão ser. Eles ouviram toda a lei e não se arrependeram como Josias se arrependeu. Não se humilharam como Josias se humilhou. E não oraram como Josias orou. Aí Josias falou, prometam para mim que vocês vão obedecer esse livro, vão obedecer tudo que está escrito nele. E o povo prometeu. O povo falou, vamos, eu prometo, vamos sim. Aí aqui diz, assim os moradores de Jerusalém foram fiéis à aliança feita com Deus dos seus antepassados. A Bíblia diz que até a morte de Josias, eles obedeceram o livro. Até antes de Josias morrer, eles obedeceram. Depois de Josias morreu, virou loucura. Mas até a morte de Josias, eles obedeceram. Por quê? Porque tinha Josias, né, gente? Então eles obedeceram até a morte de Josias. Aí no versículo 33 diz, Josias acabou com todos os ídolos nojentos que havia nas terras dos israelitas e fez com que todos os israelitas adorassem o Senhor, o seu Deus. Enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer a Deus. Eles cumpriram a lei, enquanto Josias era vivo. Agora eu vou ler rapidinho o outro capítulo de hoje, gente. É rápido, tá? É rapidinho, a gente já termina a aula de hoje. Só pra gente avançar aí na história, amém? Então agora a gente vai pro segundo livro de Reis, capítulo 23, do versículo 4 até o versículo 20. Aí a gente vai pular do versículo 24 até o versículo 27, tá bom? No versículo 4 diz assim, então Josias ordenou a Hilquias, o grande sacerdote, né, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam de serviço na entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos que estavam ali dentro do templo em Jerusalém, para a adoração do Deus Baal. Você vê, depois que achou o livro da aliança, é que tirou os objetos de adoração a Baal. Estavam dentro do templo. E os sacerdotes deviam estar falando, não, tá certo, deixa aí, é normal, não tem problema não, né? Mas agora a lei foi achada. Agora o sacerdote não podia falar, não tem problema, ó, a lei diz. Não, Josias está com a lei. Ó, aqui fala que não pode, eu vou tirar. Aqui está dizendo que não pode. Não é importante ter conhecimento, né?
E é isso que Josias faz. Josias enfrenta o sacerdote, ele entra e pega. Não ele entra e pega, porque ele não pode, né, gente? Mas aí os sacerdotes foram lá e pegaram todos os objetos de adoração a Baal. Lá dentro do templo tinham objetos de adoração a Aserá. Tinha objetos de adoração às estrelas dentro do templo. E então Josias foi e queimou tudo. E ele queimou, não foi dentro de Judá, porque ele já tinha purificado Judá, lembra? Então ele pegou esses objetos e levou para fora do reino de Judá. E queimou lá fora, lá longe, tá? Aí então no versículo 5 diz que ele retirou do serviço os sacerdotes pagãos. Ali no templo de Jerusalém, no templo de Deus, existiam sacerdotes pagãos, que não eram descendentes de Arão, né? E que estavam ali, né? Para fazer o sacrifício para Baal, para Aserá, para as estrelas, para a lua, né? E ele tirou todos esses sacerdotes de lá de dentro do templo, está dizendo aqui. Aí diz aqui, retirou então Josias do serviço de sacerdotes, né, todos os sacerdotes pagãos, que os reis de Judá haviam nomeado, né? Então Manassés tinha nomeado, Amon tinha nomeado, um monte de sacerdote pagão, nem é descendente de Arão, mas como eles adoravam a Baal, colocaram ele lá dentro do templo. Ele tirou todos. Então aqui diz, os seus antepassados haviam nomeado esses sacerdotes para oferecer sacrifícios aos altares dedicados aos ídolos, lá nas cidades de Judá e nos lugares perto de Jerusalém. Ele também foi lá e retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifícios ao deus Baal, ao sol, à lua, aos planetas e às estrelas. Aí no versículo 6 diz, ele retirou do templo o poste da deusa Será e levou para fora da cidade, lá para o vale de Cedron. E ali ele foi e queimou o poste até ele virar cinza. E espalhou por um cemitério lá público que tinha. Aí ele destruiu os quartos do templo onde ficavam as prostitutas e prostitutos cultuais. Gente, dentro do templo tinha quarto de prostituição a Baal. Prostituta e prostituto. Ele foi e destruiu todos esses quartos. E era nesse lugar que as mulheres, né, elas ficavam fazendo roupas também para adoração que era feita a Aserá ali, né? Então no versículo 8 diz, o rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam na cidade de Judá e por todo o país, desde Geba até Berseba ali em Judá. Ele profanou os altares onde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifícios. O rei também derrubou os altares dedicados aos demônios do deserto. Esses altares ficavam perto do portão construído por Josué, o governador da cidade. Não é Josué, tá? É outro Josué. O portão ficava à esquerda de quem entrava na cidade pelo portão principal. Então ele continuou fazendo aqui, né, a reforma ali, né, tirando quem não é sacerdote, não, só vai ficar sacerdote de Deus. É sacerdote de Baal, cai fora, né? Então ele foi tirando tudo, fazendo uma limpa ali, uma limpeza ali total, destruiu altares, destruindo tudo, limpar todo o território de Judá. Aí no versículo 9, né, aqui pode ser que esteja falando um pouco mais de detalhes sobre a reforma que ele já tinha feito antes, tá? Ou ele tem expandido, né? Não dá para saber ao certo. Mas o fato é que está querendo dizer que ele fez uma grande reforma aqui e que ele quis andar segundo Deus, depois que ele descobriu a lei, que ele conheceu a lei, né? Então, no versículo 9 diz, esses sacerdotes estavam proibidos de oferecer sacrifícios no templo de Deus. Você vê que ele não matou os sacerdotes que adoravam Baal, etc, né? Mas ele proibiu eles de oferecer sacrifícios lá no templo de Deus, né? Mas ele deixou com que eles comessem os pães. Você vê que eram sacerdotes pelo jeito legítimos, né? Então eles eram descendentes de Arão, porque se ele está deixando eles comerem o pão, né, que era destinado aos sacerdotes, então ele era descendente de Arão. Mas eles se perverteram e adoraram a Baal ou outros, ou então qualquer outros ídolos aí, né? E então eles foram proibidos de trabalhar ali no templo e de oferecer sacrifícios, não oferecer sacrifícios para ele, né, pedindo perdão para ele, mas a gente lembra que os sacerdotes, eles intermediavam os sacrifícios, né? Então a pessoa ia chegar lá com um sacrifício, uma oferta pacífica, quem é que intermediava e oferecia aquele sacrifício no altar? O sacerdote. A pessoa não podia chegar perto do altar, era o sacerdote, né? Eles não podiam mais trabalhar.
porque eles trabalharam para Baal. Eles não podiam mais trabalhar dentro do templo, mas eles podiam comer o pão. Josias deixou eles comerem pão ainda, que era um direito deles ali. Aí no versículo 10 diz, o rei Josias também profanou Tofete, né? Tofete era um lugar que foi feito lá no Vale de Inom para adoração pagã, né? Então lá o povo ia lá queimar os filhos para Moloque, né? Queimar o filho vivo para Moloque, ia fazer sacrifícios ali pagãos, todo tipo de sacrifício era destinado nesse lugar no Vale do Inom. Aí no versículo 11 diz, ele também retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol, né? Então eles pegaram cavalos e dedicaram esses cavalos à adoração do sol, eram cavalos específicos, né, que eram dedicados ao sol. E ele foi e queimou, né, ele retirou os cavalos que estavam ali no lugar de adoração ao sol, e ele queimou os carros usados também para essa adoração ao sol. Esses carros, eles ficavam guardados lá no pátio do templo, no templo de Jerusalém. Eles guardavam esses carros que eram usados quando eles iam fazer a adoração ao sol. Quando eles iam fazer a adoração ao sol, eles pegavam os cavalos que eram consagrados ao sol, colocavam no carro, levavam e matavam o cavalo lá em adoração ao sol. Então ele foi e retirou esses cavalos para não serem mais dados como adoração ao sol. E os carros que ficavam guardados no pátio do templo de Deus, ele tirou, que eram os carros que conduziam até a adoração do Deus Sol lá, do carro de adoração do sol lá. A gente lembra que a adoração do sol era comum entre os pagãos, né? Lá no Egito tinha isso também, né? Na Babilônia e tudo. Então aqui diz, esses carros ficavam guardados no pátio do templo, perto do portão, e perto do quarto de Natã-Meleque, um alto funcionário. Aí no versículo 12 diz, o rei Josias também foi lá e derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio, né? Ainda fizeram construção de altares para Baal, né? Altares para Moloque, Aserá, lá no palácio, no templo, né? Lá na laje, lá no terraço do palácio fizeram. Desde ali está dizendo sobre a sala do rei Acás, né? Então ali sobre a sala do rei Acás construíram vários altares, né? E diz aqui que esses altares foram construídos por Manassés, né? Manassés construiu, que a gente lembra que foi o pior rei da história de Judá. Manassés construiu ali, nos dois pátios do templo, né? E os altares construídos pelo rei Manassés nos dois pátios do templo. Ele construiu altares ali nos dois pátios do templo. Ele tinha até desativado depois que ele se converteu, né? Mas o filho dele depois reativou tudo, a gente lembra, Amon, né? Então diz que ele fez em pedaços e jogou no Vale de Cedron, tudo isso. Aí vai falar sobre a grande reforma que ele fez, tá, gente? A grande purificação. Aqui é uma tristeza, né? Que a gente vê a grande purificação que Josias fez. Ele leu o livro para todo mundo prometeu que ia obedecer o livro e ninguém vai obedecer. Né? Ninguém vai obedecer, vão se perverter tudo de novo. Aí no versículo 13 diz, Josias profanou também os altares que o rei Salomão havia construído. A gente lembra que Salomão, né, teve ali 1000 mulheres, né? Então Salomão, ele começou a se perverter, né? As muitas mulheres que ele teve, ele então começou a erguer altares pagãos para essas mulheres que ele teve, né? E não só ele construiu os altares, como ele começou a adorar também esses deuses pagãos. Então agora, né, Josias foi lá e profanou esses altares que Salomão tinha construído. Ainda estava erguido esses altares, né? Mas ele foi lá e profanou tudo para nunca mais ser usado. Ainda era usado esses altares que Salomão construiu. Aí então diz, ao sul do Monte das Oliveiras, esses altares estavam construídos, lá no leste de Jerusalém, né? E Salomão construiu esses altares para quê? Para adoração de Astarote, né? Para adoração lá da deusa dos Sidônios, para adoração do deus Quemos lá, para adoração lá dos deuses dos Moabitas lá, que é o Quemos, né? Para adoração de Moloque lá, né? O deus dos Amonitas, Moloque, né? Então... pera, gente, tá mexendo aqui. O celular tá ruim. Pronto. Então aqui no versículo 14 diz. O rei Josias fez em pedaços a coluna do deus Baal, derrubou os postes da deusa Será e cobriu os ossos de gente... o lugar onde eles haviam estado, tá? Então aqui não é que ele tá fazendo duas vezes a mesma coisa, provavelmente está repetindo o que ele já fez, tá? Mas com mais detalhes agora para mostrar o grande feito de purificação que ele fez, tá? Não é que ele já tinha derrubado antes, como derrubou de novo, né? Não, é que agora tá falando com mais detalhes
toda a grande reforma que esse homem fez, tá? Toda a grande purificação que esse homem fez, tá? Mas isso ele já havia feito antes, com um resumo lá no capítulo 34 que a gente viu. É que a gente estava no livro de Crônicas, né? Agora a gente está no livro de Reis. Então o livro de Reis está começando a falar agora sobre a mesma coisa que a gente viu no capítulo aí do 34 do livro de Crônicas, tá? É a mesma reforma, só que com alguns detalhes a mais. Mas é a mesma coisa, não é outra reforma que ele está fazendo, não é outra purificação que ele está fazendo, é a mesma. Então aqui no versículo 15 diz, né? Tá dando mais detalhes, né? Dos lugares onde ele foi destruir os altares, quais altares que eram, né? Tá dando detalhes sobre o que ele fez no capítulo 34 do segundo livro de Crônicas. Aí no versículo 15 diz, Josias também derrubou o lugar de adoração que ficava em Betel, né? Aquele lá do bezerro de ouro. E que havia sido construído pelo rei Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito o povo de Israel pecar lá do bezerro de ouro que eu falei para vocês. Josias derrubou o altar, quebrou as suas pedras em pedaços e as esmigalhou até virar em pó. E ele também foi lá e queimou o poste da deusa Aserá que estava lá no Reino Norte. Então Josias olhou em redor e viu algumas sepulturas ali no morro, né? Ele mandou que tirassem dela os ossos das sepulturas que estavam ali perto do templo pagão lá no Reino Norte. Aí ele mandou pegar todos aqueles ossos dos adoradores daquele bezerro de ouro, dos deuses pagãos lá do Reino Norte, e queimou tudo sobre o altar. Aqui a profecia está se cumprindo. Lembra aquela profecia que foi falada lá em Jeroboão? Primeiro? Está se cumprindo agora a profecia. Ele está queimando os ossos desses sacerdotes, né, que ofereciam sacrifícios ali para o bezerro de ouro. Ele está queimando no altar de Betel, ali profanando aquele altar. Se você jogasse ossos sobre um altar, nunca mais aquele altar seria usado, porque você profanou o altar. Não pode usar mais aquele altar para nada. Ninguém mais ia fazer nada naquele altar. Aí é que diz que dessa maneira ele foi lá e profanou o altar, fazendo aquilo que o profeta tinha dito que ia acontecer. Lembra lá no Jeroboão? Isso há muito tempo, quando o rei Jeroboão estava perto do altar, durante uma festa. O rei Josias olhou em redor e viu a sepultura do profeta que havia feito aquela profecia, né? Então, quando Josias estava fazendo tudo isso, qual sepultura que estava perto daquela que ele estava pegando os ossos e queimando no altar? A do profeta. Lembra o profeta? O profeta tinha ido lá, ele era lá do Reino Sul. Ele foi lá no Reino Norte, amando de Deus, para profetizar que naquele altar onde Jeroboão estava oferecendo sacrifícios e incentivando o povo a sacrificar, naquele mesmo altar, o corpo daquelas pessoas que adoraram e das pessoas que ficavam ali, os sacerdotes que ficavam ali intermediando aqueles sacrifícios, seria queimado, seria dado em sacrifício naquele altar ali mesmo, né? Como forma de profanar aquilo. A gente lembra que esse profeta foi lá, e quando ele foi lá, Deus falou, ó, é para você voltar por um lugar diferente, não é para voltar pelo mesmo lugar que você veio. Aí no meio do caminho, ele encontrou um outro profeta, e Deus falou, não é para falar com ninguém. E o profeta falou assim, ai, vem comer na minha casa. Ele falou, não, Deus me mandou ir direto embora, ir por outro caminho. Aí o profeta falou, eu também sou profeta. E Deus me falou que é para você ficar. Lembra? E ele foi e ficou. E o profeta era mentiroso. O outro profeta era mentiroso. E ele foi e ficou, comeu. Aí, no final, quando estava terminando de comer, o profeta mentiroso foi usado por Deus e falou, porque você desobedeceu a Deus, você vai morrer agora. Um leão vai te comer no meio do caminho e você não vai poder ser sepultado em Judá, você vai ser sepultado aqui no Reino Norte. E isso aconteceu. Lembra? Um leão foi e comeu ele, né? Não comeu ele. Um leão matou ele, mas não comeu o corpo. Só matou ele, o corpo ficou estirado ali, o leão parado do lado, para cumprir a profecia que Deus havia falado, por ele descumprir o que Deus havia mandado, né? E é esse profeta que ele vê agora os ossos enterrados ali. Por isso que está enterrado ali, porque ele desobedeceu a Deus, que ele foi acreditar no falso profeta. Então, no versículo 17, quando Josias viu o túmulo desse profeta, Josias falou, que túmulo é esse? Aí então o povo da cidade do Reino Norte respondeu para Josias, essa daí é a sepultura de um profeta. Ele veio lá do reino de Judá, esse profeta. Ele veio aqui e profetizou que um homem chamado Josias ia fazer o que você fez. Aí, quando ele ouviu isso, o rei, ele falou, não mexa nessa sepultura. Deixa essa sepultura aí. Ninguém mexe nos ossos desse profeta. Então aqui diz que, e assim os ossos daquele profeta então ficaram lá, né? Junto com os profetas
junto com o profeta que tinha vindo de Samaria. Lembra, o profeta é mentiroso, né? Eles foram enterrados juntos. Aí no versículo 19 diz: em todas as cidades de Israel, Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração que haviam sido reconstruídos pelo rei de Israel e que haviam provocado a ira do Senhor. Com todos esses altares, ele fez aquilo que havia feito em Betel. Aqui está repetindo sobre a purificação que Josias havia feito, que a gente estudou lá no livro de Crônicas, que Josias havia feito lá no Reino Norte, tá? Então aqui está repetindo a purificação que ele fez lá em Manassés, Naftali, né, em Efraim, tá? Tá só repetindo o que ele fez. Aí no versículo 20 diz: e também matou todos os sacerdotes pagãos sobre os altares onde eles haviam oferecido sacrifícios, e queimou ossos de gente em todos os altares. Depois voltou para Jerusalém, tá? Então aqui está repetindo mais uma vez o que a gente já viu lá no segundo livro de Crônicas, né, sobre a purificação dele. Então agora no versículo 24 diz assim: a fim de cumprir as leis escritas no livro de Ilquias, o grande sacerdote, né, que ele havia achado lá no templo, o rei Josias retirou de Jerusalém e do resto de Judá todos os médios. Essa informação é nova, essa não tem no livro de Crônicas. Josias, além de fazer toda a purificação ali, né, com relação a aqueles falsos deuses, né, deuses pagãos, ele também tirou ali do meio do povo os necromantes, né, aqueles lá que ficavam fazendo consultas a mortos, tá? Ele tirou os médiuns, os adivinhadores de futuro, né, aqueles que faziam adivinhação com pedra, com carta, né, qualquer coisa que fosse, tá? Ele tirou também os deuses do lar, os ídolos e todos os objetos de adoração pagã. Ele tirou. Aí no versículo 25 diz: não houve antes de Josias nenhum rei como ele, que servisse a Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente e com toda a sua força, obedecendo toda a lei dada por Deus. E depois de Josias não houve nenhum igual a ele. É claro, gente, que houve Davi, tá? Mas aqui ele está querendo dizer que depois de Davi não houve ninguém como Josias, né? Ezequias também foi bom? Foi, mas Ezequias ainda caiu um pouquinho. A gente lembra que Ezequias ainda teve uma quedinha ali, né? Mas como Davi, né, nessa interesse de coração, essa vontade de querer fazer o que Deus quer que faça, não houve igual a ele, a não ser Davi, né? Aquela disposição de querer agradar a Deus, né? Aí no versículo 26 diz: mas a terrível ira de Deus, que havia sido provocada, né, por causa do povo ali de Judá, desde a época de Manassés, o pior rei de Judá, não havia passado. Deus não, apesar da boa vontade de Josias querer ser um rei que queira obedecer a Deus, que incentivasse o povo ali, não houve um rei que fosse tão dedicado, né, a querer obedecer a Deus como Josias. Apesar disso, a ira de Deus sobre o povo não se aplacou. Então no versículo 27 diz que Deus falou o seguinte: olha, eu vou fazer com Judá o mesmo que eu fiz com o Reino Norte. Eu vou expulsar esse povo da minha presença. Eu vou expulsar o povo de Judá da minha terra. Eu vou rejeitar Jerusalém, a cidade que um dia eu escolhi. Eu vou rejeitar o templo, onde eu disse que seria adorado. Eu não mudei de ideia, tá? Então, a gente finaliza a nossa aula hoje aí, né? Amém, glória a Deus, deu para estudar bastante coisa, tá? Falando sobre isso. Então, apesar do esforço de Josias, apesar da boa vontade de Josias, né? Apesar de Josias querer com o coração genuíno obedecer toda a lei de Deus, ainda assim a ira de Deus sobre o povo não foi aplacada. Mas foi o que Deus disse. Durante o tempo de reinado de Josias, a ira de Deus não se manifestaria. Então Josias viveria em paz. Mas depois da morte de Josias é que vai começar a se manifestar a ira de Deus, que a gente vai ver que está bem perto do primeiro cativeiro. E vai ter realmente a primeira leva, né? E depois da morte de Josias. Já tem a primeira leva aí, que vai Daniel. Tá? Então, amém, gente. Amanhã a gente vai continuar falando um pouquinho ainda sobre essa reforma de Josias, porque amanhã a gente vai ver que Josias, ele fez a Páscoa de novo, né? Porque fazia tempo que não se cumpria a Páscoa. Mas amanhã, né, como ele está nesse interesse, essa vontade, né, de obedecer à lei de Deus, então ele vai fazer uma Páscoa, né, como há muito tempo não se via fazer.
Então a gente vai ver isso amanhã, tá bom? E a gente já está caminhando aí para a morte de Josias. Então depois que Josias morre, já está indo para ir para a morte dele, né? A gente vai ver essa Páscoa que ele vai fazer, que não houve outro igual depois e antes também, né? Só no tempo de Davi não havia nenhuma Páscoa depois de Davi igual que ele fez. E então a gente vai ver que ele vai morrer e então começa realmente o castigo de Deus sobre o povo, porque vai ter o primeiro cativeiro, que é onde Daniel já é levado, tá bom? Então amém, gente, amém. Glória a Deus, a aula foi longa, né? 2 horas aí, é pra gente voltar no estilo, né? Já 2 horas de aula pra compensar. Glória a Deus, gente. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Até amanhã, com a graça de Deus. E amanhã a gente vai estudar aí sobre a Páscoa, tá bom? A Páscoa aí que Josias, né, comemorou e incentivou o povo, né, a comemorar, que não houve nenhuma igual desde os tempos de Davi, tá bom? Então, amém. A gente está muito pertinho já aí do cativeiro, né? São 3 cativeiros que vai ter. É o primeiro cativeiro que vai Daniel, que a gente já está muito perto, né? Depois da morte de Josias ali já tem. Depois tem o segundo cativeiro e o terceiro é o definitivo, onde todo mundo vai para Babilônia. Então a gente está bem pertinho, tá bom? Tudo isso acontece, o terceiro cativeiro tá bem perto. Acho que a gente está aqui, eu acho que uns 20 e pouco, 30 anos já do terceiro cativeiro, do último, né? Então tá bem pertinho, gente. Você vê que a gente tá bem pertinho da Babilônia já, né? Tá uns 20 anos, 30 anos no máximo da Babilônia, tá bem perto. Tá? Então, amém. Deus abençoe, gente. Alguém tem alguma dúvida? Daniel, Maria Oliveira, Ângela. Ângela não, Angélica, né? Vocês têm alguma dúvida? Amém, a paz, meu irmão, amém. Amém, Daniel. Deus te abençoe, viu? Que bom que você ficou aí até o final, glória a Deus, amém. Deus te abençoe imensamente, viu? Um bom descanso. Angélica, não tem nenhuma dúvida, amém. Deus nos abençoe e nos guarde, amém, tá bom? Já é meia-noite aí, né? Glória a Deus aí que você continuou com a gente, porque a aula hoje foi longa, viu? Glória a Deus, Deus te abençoe, viu? Bom descanso. Amém, um beijo, Deus te abençoe. Amém, Angélica, Deus te abençoe também, viu? Amém. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom, gente? Enquanto isso, amém, Deus abençoe.